Olá pessoal, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, depende da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre sobre o texto introdutório ao livro Redes de Indignação e Esperança, do sociólogo Manuel Castells. Para isso a gente vai falar um pouquinho sobre a vida dele e um pouco sobre a obra anterior e as análises que ele faz sobre comunicação e como que as redes sociais, para ele, vão acabar tendo um papel bastante importante no processo de transformação da comunicação entre as pessoas nas sociedades modernas de uma forma geral. Bom, em primeiro lugar, o Manuel Castells ele nasceu na Espanha, na cidade de La Mancha, igual o Dom Quixote, em 1942. E ele é de uma família fortemente conservadora. Mas, segundo ele, não foi esse o fator mais importante na formação da sua personalidade, do seu caráter, mas sim o fato de crescer num país fascista sob o longo domínio da ditadura do Francisco Franco. A ditadura do Francisco Franco, também chamado do Generalíssimo Franco, era uma ditadura de inspiração fascista que já existe desde antes da Segunda Guerra Mundial, vai pegar aí toda a infância, toda a adolescência do Castells, de toda a sociedade espanhola, e ele vai até os anos 70, é uma ditadura super longa, que é interessante a gente conhecer e estudar também. Para o Castells, ele vai afirmar que essa situação de ser um jovem, um adolescente sob a ditadura do Franco, sob uma ditadura fascista, praticamente impunha a obrigação para os jovens de se rebelarem para que eles pudessem conseguir um mínimo de chance de expressar a própria personalidade e desenvolver o seu próprio crescimento. Aí, com isso, ele vai se engajar no movimento estudantil contra o governo e isso vai ser o fator que vai obrigá-lo a deixar a Espanha. Ele vai estudar na França, vai fazer ali a sua graduação, o seu mestrado, e vai defender o seu doutorado em Sociologia na Universidade de Paris. Ele vai ser testemunha da rebelião estudantil de maio de 68 na França, já na condição de professor da Universidade de Paris 10. E ali, por conta desse movimento, ele vai acabar sendo demitido. Aí ele vai ensinar em outra instituição, que é a École de Hautes Études Sciences Sociales, que é a Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. E depois também, no final da década de 70, ele vai para os Estados Unidos, vai ensinar na Universidade de Berkeley e vai ter uma série de outras experiências em várias universidades. Hoje em dia, o Castells ele divide a sua residência entre Espanha e Estados Unidos e viaja aí para diversos países, levando as suas reflexões, a discussão da sua obra, inclusive para o Brasil, em que nós temos aqui na descrição um vídeo também lá na referência no blog, um vídeo em que ele está falando no Brasil sobre esse livro que a gente está comentando, que a gente vai estudar. O Castells hoje é um dos autores mais citados na área de ciências sociais e é o mais citado no campo da comunicação em todo o mundo. Então a gente está falando de um autor aí que ganhou uma admiração, uma respeitabilidade global. Para entender isso, como que ele chegou a essa construção, ele vai passar por diversos campos de estudo, mas ele tem uma obra muito importante nos anos 90, que vai colocá-lo como um dos autores mais importantes para entender os processos de comunicação e, principalmente, esse movimento de mudança pelo qual a comunicação de massa vai ser, não sei se sobrepujada, mas ela vai acabar sendo influenciada, transformada, e às vezes até colocada em segundo plano por conta do surgimento das novas tecnologias de informação e comunicação, principalmente a internet e as redes sociais. E essa obra é de 1996, uma obra de fôlego, aí tem mais de 500 páginas, que se chama A Sociedade em Rede. Com esse livro, ele se tornou um dos pioneiros da análise dos impactos das TICs, das novas tecnologias de informação e comunicação, sobre a economia, sobre política e sobre a sociedade. O livro é um panorama bastante abrangente das mudanças que estavam sendo operadas no processo de globalização. E essa globalização a gente pode entender como o predomínio de uma nova fase do capital financeiro, que consolida a posição de organizador da economia do planeta inteiro, com dois principalmente fatores, uma base tecnológica, no caso essas redes de informação, essas redes pelas quais
o capital, né, nas bolsas de valor, ele pode circular de forma praticamente instantânea, em segundos, né, de um país para outro, e isso, né, essa tecnologia, de certa forma, não essa, mas todas as tecnologias de comunicação rápida e mundial, interligadas mundialmente, vão acabar dissolvendo, pelo menos enfraquecendo, né, mas em alguns casos, em alguns campos da vida humana, dissolvendo as próprias fronteiras nacionais. E outro fator, além desse tecnológico, é o predomínio ideológico do neoliberalismo, após a falência da União Soviética e do socialismo no leste europeu. Um dos aspectos desse livro que eu gostaria de conversar previamente à leitura do comecinho, né, do livro Redes de Indignação e Esperança, que já é da década de 10, agora, 2010, refere-se ao processo de transformação da comunicação de massas que vai ser vivida com o surgimento da internet e das suas redes, mas, na verdade, já tinha começado antes, né, vamos dizer assim, dessa difusão ampla da internet. Bom, o Castells vai retornar às formas vamos dizer assim, de cultura predominante na humanidade, e a gente pode lembrar que antes da gente falar, ele começa a falar ali da galáxia de Gutenberg, né, que é a cultura escrita, a cultura, não só a cultura escrita, mas principalmente a cultura escrita e divulgada de forma massiva. Então ele vai chamar mais especificamente de cultura tipográfica. A escrita você tem aí desde alguns milênios antes de Cristo, mas a escrita massificada, a escrita massificada também é exagero, né? Mas a escrita acessível a muitas pessoas através do processo de industrialização, ou pelo menos de manufatura, né, de ampliação da quantidade de cópias de livros e jornais, etc., ela é mais recente e está vinculada aí ao Gutenberg. Aquilo que o Marshall McLuhan, que é um sociólogo que ele comenta e admira muito, chamava de galáxia de Gutenberg. Antes disso, nós temos basicamente a dimensão da oralidade, em que os processos comunicativos são orais, que o âmbito, vamos dizer assim, de conversa, de discussão, de negociação é um âmbito muito restrito, ou seja, a quantidade de pessoas com as quais nós conseguimos conversar ao longo da nossa vida, e algumas referências que vêm para trazer informações sobre o Estado, como monumentos, como aquele sujeito que é o cobrador de impostos, como aquele cara que passa para recrutar os homens para ir para o exército. Então, nesse tempo, né, antes aí da invenção da imprensa, você tem um predomínio da dimensão da oralidade. E aí a gente lembra um pouco também de uma leitura que a gente fez lá atrás, que é do Paul Connerton, em que ele fala sobre esses processos, né, de incorporação, que são, assim, aí ele vai um pouco além da oralidade, né, e discute os processos de incorporação para a formação da memória social, que seriam então os rituais religiosos, os rituais nacionais, os rituais cívicos, através dos quais nós temos um processo de incorporação de memória social e, portanto, de formação de identidade, formação da sociedade, etc. Nesse momento, o principal lugar em que a convivência se dá é na aldeia, é na pequena cidade, né? Poucas pessoas vão viver em grandes cidades, né? E essas grandes cidades ainda vão ser limitadas, são cidades aí de 1 milhão de habitantes, 500 mil habitantes, 200 mil habitantes, né? Que seriam as principais cidades de um país nesse período, que hoje a gente chamaria de cidades médias, quase que de cidades de médias para pequenas até, principalmente num país de dimensões continentais como o Brasil, com as características que nós temos. O que vai começar a transformar essa situação, e só lembrando mais uma coisa, né, a oralidade é aquele processo pelo qual eu tenho uma informação direta, uma informação em que o enunciado, né, o enunciado está vinculado ao enunciador, ou seja, para que eu tenha acesso a uma mensagem, alguém tem que falar essa mensagem para mim, então eu vejo a pessoa e acabo tendo um padrão aí de confiança, vamos dizer assim, de valorização, de validação do enunciado, a partir do meu contato com pessoas, né, que vão me trazer, que vão me contar histórias. E é uma coisa irreversível, né? Eu vejo a fala da pessoa, mas eu não volto lá para conferir, eu não faço grandes acumulações de conhecimento, ou seja, é uma relação muito mais direta com a informação. O que a cultura escrita vai mudar, né, o que a galáxia de Gutenberg vai mudar, é a disponibilidade do texto e uma relação com o texto que passa a ser
uma relação com o saber, com a informação, com o enunciado, que passa a ser mediada por um escrito. Então, a ideia de mídia, né, ou a ideia de meio, a palavra, né, no português seria essa, surge da forma com a escrita, porque eu não tenho mais uma relação imediata com o enunciado, mas eu passo a ter um meio, eu tenho aqui o sujeito que está recebendo, eu tenho um meio através do qual a informação chega, no caso, o livro, o jornal, o folheto, o panfleto, etc. E aí, no outro lugar, eu tenho o sujeito que me emitiu essa mensagem. Então, a mensagem, a comunicação passa a ser mediada, tem uma coisa no meio ali, né? Esse meio, no caso, o meio escrito, ele vai permitir uma outra forma de inteligência, vai fazer na visão do McLuhan, né, que é citado pelo Castells, vai fazer uma revolução na forma de pensar e de lidar com o mundo, que vai permitir, né, a leitura vai permitir esse grande acúmulo de informações, ela vai permitir a desvinculação entre a mensagem e o sujeito, portanto, né, ela vai permitir que eu tenha acesso a muito mais informação e que eu mude a minha relação com essa informação. Aí eu passo a ter que desenvolver necessariamente um pensamento mais crítico. Né? De certa forma, pode-se dizer que uma parte da reforma protestante e de uma visão mais crítica, de uma interpretação mais autônoma dos livros sagrados, da Sagrada Escritura, ela está vinculada a essa possibilidade da impressão. Né? Eu passo a ter acesso a um texto, não mais obrigatoriamente através da leitura de outra pessoa que vai falar essas coisas para mim, mas eu mesmo vou lá no texto e passo a ler da forma que eu considero. Por isso que o protestantismo pode ser considerado uma das primeiras consequências dessa revolução que foi o texto escrito. Mas o pensamento crítico, né, sobre o texto, que é uma coisa que é praticamente obrigatória, também vai produzir uma série de outras transformações, como o próprio renascimento, o iluminismo e assim por diante. Vamos dizer assim, o mundo entra numa possibilidade de transformações mais aceleradas, por conta também de uma transformação tecnológica importante que foi o texto. Agora, a quebra desse momento e a passagem para o próximo é a revolução da comunicação de massa. Então, a gente vai ter ali, nesse processo da comunicação de massas, o surgimento primeiro do rádio, né, como grande meio, e aí a utilização do rádio para a dominação política vai ser feita com maestria pelo nazismo, mas o rádio não vai ficar preso a isso, quer dizer, o rádio é esse meio em que um emissor, né, difunde a sua mensagem para uma série de outras pessoas e cria uma certa unidade, ele vai ser aproveitado posteriormente para uma série de outros objetivos que não são objetivos autoritários. Não necessariamente o rádio é em si autoritário, mas a estrutura que ele pensou permitiu um processo de apropriação autoritária. De certa forma, foi, vamos dizer assim, a face técnica do fascismo, o elemento técnico que possibilitou que o fascismo tivesse a característica que ele teve e tivesse também o poder que ele teve. Aí o que vai quebrar, de certa forma, o rádio, né, e tornar o rádio uma coisa, embora presente, com capilaridade, né, com flexibilidade, mas secundário, é o surgimento da televisão. A televisão vai dobrar, inclusive, o cinema. Né, o cinema vai, de certa forma, ter que ser pensado para poder ser divulgado na televisão, nem que seja como propaganda, nem que seja como fator que leve as pessoas a irem ao cinema. Né? Então, o surgimento desse novo meio da televisão, que vai juntar som, imagem e também, de certa forma, vai ter texto, ele vai fazer uma nova revolução, que vai ser uma nova mudança na forma de inteligência, e vai submeter o cinema, o rádio, o jornal à sua lógica. Qual que é a lógica da televisão? Ela é unidirecional, ou seja, um ponto emite e os outros pontos recebem, você não tem a mão dupla, né? Uma linguagem que é pensada para grandes audiências e, portanto, ela tem que pensar sempre no mínimo denominador comum, ou seja, a televisão não pode ter uma linguagem, vamos dizer assim, muito refinada, não pode ter uma linguagem pensada para as pessoas de classes sociais ou de elites intelectuais, porque senão ela não é assistida, mas se ela vai para o denominador comum, quer dizer, se ela vai para aquele pensamento e para aquela linguagem
mais geral, mais comum, mais simples, ela consegue atingir tanto as elites econômicas, intelectuais, quanto as pessoas mais simples, né? As pessoas menos escolarizadas, as pessoas analfabetas, etc. E outro fator que explica, né, o que caracteriza a linguagem da televisão é o fato de ser financiado pela publicidade. Então, a televisão sempre é alguma coisa que é exibida e depois, no intervalo entre essa exibição, entre esse e aquele bloco de exibição, eu tenho um bloco de comerciais, que no Brasil acabou ganhando um apelido todo nosso, todo brasileiro, que é o de reclame, né? Porque as pessoas reclamavam quando entrava a publicidade. Lá atrás isso não aparecia muito ainda, mas hoje você passa a ter, principalmente na televisão, o que é chamado de merchandising, né? Que é quando a propaganda sai do intervalo e vem para dentro da programação. Que na novela é muito claro, né? Quando o sujeito, de repente, ele fala, vou tomar leite, o leite tal, né? Eu vou, preciso usar um creme para evitar de eu ficar feio e velho, eu vou usar o creme tal coisa. É lógico que não é tão ostensivo, né? É uma coisa assim mais disfarçada, que é uma tentativa da propaganda quebrar um pouco essa lógica da televisão, de espaços de que acontece o programa e espaços do reclame. O que é interessante a gente pensar, de acordo com o McLuhan, né, que é o Castells ainda está citando McLuhan nessa obra anterior a essa que a gente vai discutir em aula, é que a linguagem da TV faz com que o meio seja a mensagem. De certa forma, o que ele está querendo dizer é o seguinte: não importa o que eu quero dizer, quando eu coloco isso na TV, a parte da minha mensagem vai ser a própria TV. Então, por exemplo, a igreja evangélica, né, as igrejas evangélicas, muitos de nós se recordam de um período em que os evangélicos eram uma minoria, e era uma minoria que não tinha televisão em casa, porque tinha, vamos dizer assim, a leitura de que a televisão ela deformava as pessoas, que ela levava as pessoas para o pecado, e etc. E nos anos 70, os televangelistas norte-americanos vão descobrir a televisão como um meio de expansão da própria vertente, né, evangélica, protestante da religião. Mas o que vai acabar acontecendo, eu acho que aí, vamos dizer assim, a televisão acabou sendo a base técnica para o surgimento da teologia da prosperidade, é que ao ir para a televisão, a mensagem evangélica ela acaba se tornando também uma espécie de elemento a mais da televisão. Ela perde um pouco perde muito, na verdade, da sua sacralidade, né? Hoje em dia a gente está assistindo, né, quem não pode ir mais para a igreja por causa da pandemia, acaba participando, de certa forma, desses ritos pela televisão. Mas é uma situação muito esquisita, é uma situação muito, muito incômoda, né? Mas a televisão acaba sendo, portanto, aquilo que vai levar a pessoa para a igreja. Ela é o pretexto, ela é a ocupação do tempo da pessoa de uma forma, vamos dizer assim, mais próxima do sagrado, mas dentro de um meio que vai reduzir o sagrado a essa lógica da televisão. Então aí o sagrado vai começar a virar propaganda também, né? Ele vai começar a ser mediado pela propaganda. O produto, no caso, que o programa evangélico vende, às vezes é até um produto físico, mas o produto é a própria religião, né? E ela passa a ser um fator que é o elemento de financiamento dessa religião. Aí as religiões começam a falar, a Igreja Universal vai ser talvez a precursora e vai ser o modelo que outras igrejas vão seguir. A gente vai para a televisão e vende o quê? A gente vende aquilo que os serviços que a igreja é capaz de te oferecer, se você for lá e se você pagar, né, esses serviços que a igreja oferece. Em troca, você vai entrar numa lógica em que Deus vai te dar dinheiro. Né? É quase aquele negócio assim, Deus passa de ser amor para ser dinheiro. Né? O dinheiro é a expressão do amor de Deus, e isso está lá no calvinismo, lá atrás, mas na teologia da prosperidade isso vai ser levado ao paroxismo como um todo. Bom, quando a gente pensa nos anos 70 e 80, e eu sou uma criança dos anos 70, né, e um adolescente dos anos 80, a nossa vida era estruturada em torno de, sei lá, escola, igreja, família, mas principalmente TV. A TV, ela centralizava tudo isso, né? E a TV, ela tinha uma característica muito específica. Você tinha poucos canais.
Aí, quando me mudo para o Paraná e converso com as pessoas sobre as suas infâncias, suas relações com a televisão, grande parte dessas pessoas vão dizer que nós, efetivamente, aqui no Paraná, não tínhamos outro canal, a gente só tinha Globo. Né? Eu vi uma experiência do interior de São Paulo, próximo à capital, em que a gente tinha acesso assim, a 8 canais. Aquilo para a gente era uma tremenda liberdade de escolha. Só que o que acontecia? Você só assistia um programa por vez. Então, quando a família queria assistir alguma coisa, a gente tinha que entrar em acordo, ou assistir alguma coisa no horário que ninguém quisesse assistir outra coisa. E na hora que você ia assistir o Jornal Nacional, ou que ia assistir a novela, ou que ia assistir o futebol, aí os pais mandavam e acabava a discussão. Então, essa era a forma de relação com a mídia que nós tínhamos nos anos 70. No Brasil, a coisa é um pouco mais complicada porque a gente tem uma espécie de televisão da televisão que é o fenômeno Rede Globo. A Rede Globo foi uma criação, né, de um jornal, que era o jornal O Globo, mas acabou sendo um experimento com o financiamento do grupo Time Life. Então aí você tem o Brasil, além do Cidadão Kane, um documentário que eu recomendo também, já é antiguinho, é dos anos 90, 80, agora, acho que é no comecinho dos anos 90, se eu não estou enganado, feito por uma das BBCs, né, em que ele estuda o que foi a Rede Globo, como foi a história e o surgimento da Rede Globo. Mas, efetivamente, a Rede Globo é um experimento de um grupo de mídia local, com financiamento externo, para poder começar o negócio, né, e com um forte apoio da ditadura militar. Então, você tem aí o apoio financeiro externo e político local de um grupo ditatorial. Então, a Globo vai crescer como um foguete e vai acabar consumindo, né, as outras redes de televisão. Inclusive, algumas delas são consumidas, das redes concorrentes, são consumidas pelo fogo. Não estou acusando ninguém de nada, mas é um negócio interessante da gente entender como que a TV Tupi, que a TV Excelsior, né, foram sendo destruídas aí, consumidas, né, a sua audiência foi sendo roubada, e no fim elas acabaram falindo, pegando fogo, todo esse tipo de coisa aí. O fato é que a Rede Globo vai ser, se a televisão era o centro da vida, a Globo era o centro da televisão no Brasil. Então, para nós brasileiros, o fenômeno, né, o impacto psicológico, social, econômico, mental, na nossa própria inteligência, acaba sendo mais específico ainda, porque além da gente ter a televisão, a gente tem no Brasil a Globo dentro da televisão brasileira. A gente pode pensar que após o final da ditadura, a nossa primeira eleição para presidente, ela foi uma eleição regida, né, pela Rede Globo. E o presidente que foi eleito era o presidente que a Globo queria que fosse. Inclusive, era o proprietário de uma afiliada da Rede Globo no Nordeste, que era o presidente Fernando Collor de Mello. Então, a eleição do Collor é basicamente o fenômeno televisivo. E aí você tem todo tipo de coisa, e fala assim, hoje tem fake news. O pessoal dizia, né, que no final do segundo turno ficou entre Lula e Collor. E as pessoas diziam, olha, se o Lula ganhar, vai entrar o comunismo, e daí vão dividir a tua casa. Vai entrar o comunismo, quem tem um carro vai ter que levar outras pessoas. Quem tem uma casa, a casa vai ser dividida. Eu ficava pensando assim, nossa, será que quem tem uma bicicleta eles vão cortar e fazer 2 monociclos, né? Era coisa que a gente ficava pensando ali na adolescência. Mas você já tinha isso, quer dizer, as pessoas vestiam camisa do PT e iam para as favelas para ameaçar as pessoas de que elas iam dividir, né, o barraco e o comunismo. Então, as coisas não são novas, elas só não tinham o impacto que a coisa acabou tendo. Para não dizer que a televisão, né, não trabalhou com fake news, exatamente no segundo turno, na véspera do segundo turno, o Abílio Diniz, né, que é o dono do Grupo Pão de Açúcar, ele foi sequestrado por um grupo que estava ali tentando obter dinheiro e que tinha vinculações com guerrilhas na América Latina. Mas o PT não tinha nada a ver com esse grupo. Isso é claro, isso foi provado, não é qualquer outra coisa, não. E o que a polícia fez quando pegou esses caras foi botar a camisa do Lula neles, botar a camisa da campanha do Lula neles, e a televisão mostrou, né, a polícia pegando esses caras com essas camisas. Então você percebe aí também um processo de manipulação, só que de manipulação televisiva. E era isso que todo mundo via. Influenciou todo mundo? Modificou a cabeça de todo mundo? Não. Foi só o suficiente para que para que você mudasse uma pequena parcela, né, porque a competição foi muito acirrada, e aí que você mudasse a parcela necessária para o Collor ter maioria e se tornar presidente. Bom, o que a sociologia pensa sobre a grande mídia hoje, né?
Então, portanto, assim, pensando basicamente, quando a gente fala em grande mídia, a gente está falando num complexo midiático que é governado pela televisão. Basicamente, o consenso da sociologia é que a comunicação de massas, portanto, né, por esse motivo da televisão se dirigir ao mínimo denominador comum da inteligência das pessoas, da cultura das pessoas, isso é um meio de massas. Primeiro, todas as pesquisas mostraram que ela não é todo poderosa, ou seja, ela não faz a cabeça das pessoas de forma satânica e maquiavélica. As pessoas guardam, né, margens de interpretação, elas desconfiam, né, elas reinterpretam, elas modificam, elas ressignificam o conteúdo que elas recebem da televisão. Esse conteúdo da televisão, para funcionar, ele tem que dialogar com as margens de interpretação que as pessoas comuns têm. Então, a televisão não consegue impor alguma coisa que as pessoas não queiram. Para que ela consiga impor alguma coisa, ela tem que explorar as coisas que as pessoas desejam, mesmo que seja de forma subreptícia, né, limitada e etc. Lógico, isso não quer dizer que os efeitos da comunicação de massa sejam desprezíveis. Então, até hoje que a gente está aí há alguns anos com o predomínio da internet na discussão política, sei lá, 5, 8 anos mais ou menos, ainda hoje, se alguém não aparece na televisão, ele não existe, bota entre esse aspas aí, né? Porque lógico que a pessoa existe, mas se ela não entra na televisão, no meio de comunicação de massa, se ela não aparece, ela não está no jogo, ela não está considerada. Então vejam, por exemplo, né? Você vai ter eleição para presidente, e a Globo fala, não, tem muito candidato, tem 17 candidatos, eu vou chamar só os 8 mais bem classificados. Os que não estão classificados, eles praticamente não existem. Né? E aí o fato de que eles vão ficar com 15 segundos no horário eleitoral, que hoje esse horário eleitoral na televisão muito pouca gente assiste, faz com que, por exemplo, sei lá, o Partido da Causa Operária, né, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, praticamente desapareça, né, nesse mar da televisão. E aqui, quem não aparece na televisão ainda praticamente, né, quase que não tem o direito de ser reconhecido como existente. Que interessante a gente pensar agora para a gente ir para a discussão da questão das redes sociais. Como é que começa o fim dessa ordem comunicacional da grande mídia ou da comunicação de massas, né? Isso vai começar a acontecer nos anos 80, mas vai ter um desenvolvimento nos anos 90, em que eu passo a ter uma série de tecnologias que vão levar a uma individualização na relação de consumo. Então, tudo bem, eu já tinha, por exemplo, a indústria fonográfica e eu escutava disco. Só que eu escutava disco com todo mundo na minha casa. Ou eu escutava sozinho quando todo mundo tinha saído. Mas o aparelho para eu escutar, né, os discos de vinil era basicamente um aparelho social. Né? Você tinha a vitrola, né, você tinha a radiola, tinha, sei lá, o aparelho 3 em 1, que era uma maravilha. Mas aquilo era para você escutar coletivamente. Você botava o disco, botava a agulha e todo mundo escutava. Brigava por isso, ou todo mundo gostava, as pessoas se reuniam em volta para escutar o disco. Eu lembro que tinha disquinho de história infantil, né? João Maria, que tinha o Brasil Vermelho e tal. Você ganhava o disquinho e você escutava, mas você escutava com os amiguinhos, né? Geralmente era uma experiência coletiva. E o que vai mudar isso de forma significativa é o fone de ouvido, né? Que vai ser associado a um pequeno aparelho de som, que naquela época era um treco desse tamanho assim, que você colocava no cinto, né? Tinha que amarrar e tal, que era o Walkman. Então, assim, um pequeno aparelho de som que você podia colocar com fones de ouvido e você escutava a sua própria música e você sumia no mundo, né? Você deixava o mundo para lá e passava a se concentrar naquilo que você queria. Aí você gravava fitas cassete, fazia a sua própria seleção, gravava os seus discos, gravava o rádio e colocava e escutava e ficava na sua. Outra coisa que é mais ou menos nesse mesmo período é o aparelho de videocassete. O que é o videocassete mudo? O videocassete ainda é alguma coisa que vai ser assistida coletivamente, porque você vai colocar a televisão, né, para você escutar, vai ter que fazer barulho, vai ter que fazer imagem, todo mundo vai ter que ver junto. Mas ele já quebra uma coisa que até então vinha tentando se manter, que é o cinema como grande experiência social e coletiva. Então, sei lá, de repente você mora numa cidade pequena, e as pessoas querem saber se você, de repente chega lá e vai passar anos 70, né? Carrie a Estranha. Quem não conhece, procure, porque é uma história de terror trágica, mas hoje, né, clássica, né? Que aparece no cinema.
Inclusive, a ideia de susto no cinema, de certa forma, ela se reinventa com Carrie, a Estranha. Mas se eu morava numa cidade pequena, eu queria saber, né, se as pessoas tinham ido assistir Carrie, a Estranha. Eu tinha como saber, quer dizer, não tinha como ficar incógnito. Ou, de repente, se você for assistir um documentário também dessa época, que era Faces da Morte, que mostrava mortes reais acontecendo, né? Aí você fala assim, quem são os psicopatas da cidade? É só saber quem vai assistir o filme. E aí você tinha, né, toda aquela perspectiva da pornochanchada, que assim, você tinha ali o chamada Boca do Lixo, né, que era uma região de São Paulo, e que se gravavam essas pornochanchadas, e mesma coisa, você, para assistir um filme pornográfico, você tinha que, né, ser reconhecido como alguém que foi assistir um filme desses, né? Então você tinha lá boa parte do pessoal que era marginalizado, que não ligava para isso, mas os mocinhos nem pensar, né? Mas os mocinhos da boa sociedade, eles tinham que dar um jeito de disfarçar do cinema para poder assistir. Então, assim, cinema é uma experiência pública. E o videocassete começa a fazer com que essa experiência seja mais privada. Quer dizer, uma coisa que você vai ver na tua sala, as pessoas não vão saber o que você assistiu, né? Você não vai ter que assistir publicamente. Você pode começar a diversificar o tipo de coisa que você assiste, quer dizer, você não é obrigado a assistir a programação de cinema da tua cidade. Né? Tem cidades aí que nunca vão passar determinados filmes mais raros, de arte, ou documentários políticos, esse tipo de coisa. Você passa a ter acesso a esse processo de individualização também a partir do videocassete. Outro fator que aumenta a individualização, o surgimento da TV a cabo. Né? A TV a cabo vai diversificar a quantidade de canais, você paga uma assinatura e vai passar a assistir coisas que são mais específicas. Então, antes todo mundo assistia Jornal Nacional, agora tem gente que assiste a CNN, outra Band News, outro não sei lá o quê. Né? A TV a cabo ela vai fazer também esse processo de fragmentação e diversificação. Na própria TV aberta, os canais vão se individualizar para tipos de coisa, né, que as pessoas têm interesse. Então, quem pegava a TV por satélite, né, era muito comum ali aquelas antenonas gigantes assim, que as pessoas colocavam na frente, nas regiões que eram pior servidas pelos sinais da televisão, zona rural, mas também periferias das grandes cidades. Você pegava a televisão por satélite e você começava a ter acesso a canais diferentes, canal especializado em esportes, canal especializado em questão rural, canal do boi, canal de vendas, né? No caso da juventude e da criação do videoclipe das músicas, né? Dos grupos, dos cantores, etc., como quase que uma nova cultura, isso vai acabar também criando uma televisão própria. Você primeiro cria vamos dizer assim, um nicho de programas, né, na televisão aberta, e depois você passa a ter um canal próprio para esse tipo de manifestação cultural, que é a MTV. Eu, por exemplo, vi a MTV na TV aberta, né, quando eu era adolescente ainda e jovem no estado de São Paulo. Essas coisas todas vão começar a favorecer a fragmentação. E daí é que vai surgir, essa discussão não está no Castells, mas eu acho que complementa também, a chamada teoria da cauda longa. Quer dizer, quando você faz um gráfico do que as pessoas assistem, você faz um gráfico de colunas, né, você vai ver na comunicação de massa que muita gente assiste a mesma coisa. Sei lá, de repente, 50%, 60%, esses eram os índices, né, 70%, 80% da audiência. A Globo pegava esses índices, né, nos anos 70, nos anos 80%, 70% da audiência, 80% da audiência está na Globo. E aí você passa a ter assim, 10% na Bandeirantes, 15% na Record, 3% na TV Cultura, 1% na TV Gazeta, o que depois virou CNT, etc. Então você tinha esse processo, né, de concentração. E quando você faz uma curva, né, um gráfico, e você pega ali a curva normal dessa distribuição, você tem uma coisa assim no formato de um sino. Quando começa a ter esse processo de fragmentação, é como se essa curva fosse achatando. Você tem cada vez menos pessoas que estão concentradas em fazer a mesma coisa, e cada vez mais pessoas, uma quantidade cada vez maior de pessoas que vão se estendendo, né, para essa curva que vira uma espécie de uma cauda longa assim, e que você tem poucas pessoas fazendo muitas coisas diferentes. Ao contrário do movimento clássico da comunicação de massa, em que eu tinha poucas pessoas, tinha muitas pessoas fazendo poucas coisas diferentes. A teoria da cauda longa, ela vai dizer que a comunicação passa por um processo em que
poucas pessoas passam a fazer muitas coisas diferentes. Então as pessoas se distribuem, se fragmentam, né? Isso vai acontecer, gente, antes da popularização da internet. Esse é um processo que já estava começando. Só que quando a internet chega, bom, a internet é uma coisa dos anos 60, né? No seu uso universitário, no seu uso militar, é uma coisa dos anos 60. Só que quando ela se populariza, nos anos 90, ela vai chegar já criando as condições técnicas para atender esse processo de fragmentação. Então, você vai passar a ter ali essa comunicação informacional, e nos anos 80, nos anos 90, você já tem aí as primeiras redes sociais, os primeiros, vamos dizer assim, os dinossauros, né, das redes sociais. Ali mesmo, da mesma forma que o Jaron Lanier falava para a gente, da experiência dele, o Castells também menciona isso. As pessoas começam a se transformar ao relacionarem-se socialmente em redes sociais. Então é um negócio muito, muito interessante, até certo ponto estranho, porque ao se comunicar via rede social, via meio eletrônico, o comportamento começa a ser alterado. Então as pessoas tendem a se tornar mais agressivas, elas tendem a se tornar mais competitivas, só por estarem no tipo de comunicação que, de certa forma, garante um certo anonimato. Né? De repente eu posso ligar para alguém e fazer um trote, mas isso não é um comportamento estimulado. Quando eu estou numa rede em que, de certa forma, eu não estou face a face e, de certa forma, eu estou um pouco preservado, guarnecido, às vezes até escondido na minha própria identidade, eu não sei se é esse o único fator, né? Eu não sou psicólogo, mas o fato é que na comunicação informacional a gente tende a se tornar, né, eles registram lá que nos anos 80 as pessoas ficavam diferentes, né? Que é a brincadeira que a gente fez no nosso encontro passado do senhor andante e do senhor volante, né? O sujeito vai para o carro e se torna uma espécie de monstro, né? Transforma a personalidade, que nem o Dr. Jack e o Dr. Hyde. Eu acho que, assim, toda essa discussão sobre redes sociais, ela ainda é muito anterior àquilo que o Jaron Lanier foi chamar de bummer, né? Daquela comportamentos modificados para aluguel. Eu não lembro, a sigla não é assim, né? Ela tem mais coisas. Mas basicamente essa máquina de alteração de comportamento para vender para quem possa pagar por essa, que se tem interesse possa pagar por essa alteração de comportamento. Eu acho que o texto que vocês vão ler, finalmente, ele enfim, o texto introdutório, né, do livro Redes de Indignação e Esperança, ele retoma essa história que o Castells começou a falar nesse livro, A Sociedade em Rede, 20 anos depois. Só que esses 20 anos, eles trazem mudanças tecnológicas e mudanças de relações sociais que são muito aceleradas, que foram muito aceleradas. Então, o mundo que ele deixa ali nesse livro, que ele lançou em 96, ainda que ele tem edições que ele vai atualizando até 2006, né, assim para frente e tal, esse intervalo faz mudanças que são gigantes. Esse livro, né, As Redes de Indignação e Esperança, foi escrito no rescaldo das chamadas revoluções coloridas que acontecem no leste europeu. Na década de 10, principalmente, em que você tem governos que são contrários aos Estados Unidos, e essas revoluções coloridas, então, em países, né, sei lá, Ucrânia, Hungria, não lembro agora quais são esses países em que essas mudanças acontecem, essas manifestações, etc., acontecem, mas aí você passa a ter mudanças de governo que levam a governos que, entre aspas, são mais democráticos, mas também são mais pró-americanos e mais anti-russos. Né? Tem um caráter geopolítico que a gente não pode ignorar das chamadas revoluções coloridas. Nos anos, nos anos 2000, né? 2003, 2004, 2005 e tal. Nos anos 2010, agora sim, na década de 10, você vai ter alguns fenômenos como a Primavera Árabe. Um pouco antes você vai ter a tal da chamada Revolução Islandesa, que é decorrência direta do crash da bolsa, né, das bolsas mundiais aí em 2008. Então, em 2009 você vai ter a Revolução Islandesa, que para mim parece um pouco ponto fora da curva nessas revoluções todas. Parece uma das poucas que são efetivamente mais populares e autônomas e com praticamente pouca influência externa. E nos anos 10, no começo dos anos 10, a gente vai ter a tal Primavera Árabe, né?
que você vai ter um modelo de revoluções que começam via internet e que vão contra governos que são autoritários na Primavera Árabe. Mas também vão ter alguns reflexos na América Latina, na Venezuela, no Brasil e em outros lugares. Outra coisa que aconteceu, né, nesse período, que, vamos dizer assim, estimula o Castells a escrever esse livro, e que acaba, de certa forma, não entrando muito, são as guerras civis que algumas das revoluções da tal da Primavera Árabe provocou. Então, a Síria sofre até hoje, a Líbia teve um processo assim, muito complicado de conflito interno, o Iêmen, quer dizer, alguns lugares que passaram por essa Primavera Árabe, eles acabaram tendo situações muito piores. E no caso, por exemplo, do Egito, né, onde a Primavera Árabe tem a sua principal faísca, vai acabar conduzindo para um regime militar de caráter autoritário. Bom, muitos falam que os movimentos, né, as passeatas, né, as chamadas Jornadas de Junho de 2013, fazem parte dessas revoluções coloridas. Depois você começa a encontrar, inclusive, gente da Ucrânia, onde aconteceu uma revolução colorida na década passada, que treina pessoas para fazer esse tipo de intervenção sobre a sociedade. Eu vou deixar o vídeo também na descrição do meu canal no YouTube, que eu falo um pouquinho sobre esse processo, né, de fazer o combate não violento a regimes e como que isso pode ser utilizado também contra regimes que a gente pode considerar que são democráticos, né, regimes eleitos, etc. Mas, enfim, essa é outra conversa. Outra coisa que acontece, né, e esse livro acaba não considerando, é o seguinte, esse livro, vamos dizer assim, essas coisas que eu falei até agora foram as coisas que aconteceram antes da publicação do livro. Agora, depois da publicação do livro, acontece o escândalo do Cambridge Analytica, que a gente já conversou, acontece que é um escândalo de vazamento de dados de usuários do Facebook para utilização política. Acontece, esse livro é publicado, né, depois da publicação desse livro também vai surgir todos os processos do Reino Unido e dos Estados Unidos sobre manipulação política e eleitoral por meio de redes sociais, que são feitas em que as pessoas que trabalhavam na Cambridge Analytica e jornalistas, etc., fazem denúncias sobre como que esses processos funcionavam. Isso vai acontecer em 2018, mais ou menos, né? E aí, no Netflix, vocês podem assistir um documentário chamado Privacidade Hackeada, que vai tratar bem desses processos judiciais e dessas delações que as pessoas que trabalhavam, né, na Cambridge acabam fazendo. Então, esse livro não considera esses aspectos. O que eu digo para vocês? Trata-se de um livro bastante otimista sobre o papel das redes sociais no processo de transformação da sociedade para tornar a sociedade mais democrática, diante do envelhecimento, né, das democracias como nós as conhecemos, quer dizer, essas democracias representativas começam a ter problemas cada vez mais sérios de representação e aí vocês me perdoem já um olhar crítico, né, não quero direcionar demais o olhar de vocês, mas eu não consigo deixar de dizer que o enfraquecimento dessas democracias, eu acho que não é um problema só das democracias estarem enfraquecendo, é um problema dessas democracias estarem fortemente condicionadas pelo financiamento particular dos políticos. Então os políticos acabam não representando, não porque a democracia é ruim, né, porque esse modelo de democracia representativa necessariamente é ruim. Eles não representam porque tem uma interferência do dinheiro acima das questões políticas. Então a democracia que seria, né, cada pessoa é um voto, passa a ser a seguinte: cada pessoa é um voto, mas eu tenho um cara que é capaz de botar dinheiro para que um político possa transformar cada um desses votos no poder a serviço dessa empresa. Os caras que votaram ficam, poxa, mas esses políticos são ruins e não sei lá o quê, só que, né, acabam elegendo para atender a interesses econômicos, a interesses de empresas, bancos, etc. Bom, não quero entrar mais nessa discussão, quero que vocês leiam, né, o texto aí de introdução ao livro das redes de indignação e esperança, e que vamos pensar junto, né, até que ponto nós estamos olhando, a gente pode estar olhando errado, né, a gente pode estar olhando de um ponto de vista, talvez, dizer que esse cara é necessariamente ou incorretamente otimista,
ou pode ser que ele efetivamente esteja enxergando as novas formas pelas quais a sociedade tem que se modificar depois dessa tempestade, né, que a democracia tem que se modificar depois dessa tempestade que ela está passando. Principalmente no Brasil, principalmente nos Estados Unidos, né, principalmente diante dessa crise profunda da democracia. Então, vamos tentar olhar esse texto aí com um olhar isento. Quem quiser ler o livro todo, eu acho que, ou ler outros capítulos do livro, acho que contribui também para a nossa discussão. E espero vocês, né, nos comentários do blog e também no nosso próximo encontro para a gente conversar melhor. Até mais, pessoal. Um abraço.